Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e te desejamos, ó Pai. Nós te desejamos, ó Pai. Nós desejamos mais de Ti, Senhor. Obrigado pela Tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós temos o Senhor, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Obrigado por este momento de adoração que nós passamos aqui nesta hora. Eu tenho certeza que famílias, pessoas já foram tocadas pelo Teu Espírito Santo. Porque quem faz a obra não somos nós, quem faz a obra é o Teu Espírito, Senhor. Quem muda é o Teu Espírito, Pai. Quem restaura é o Teu Espírito, Senhor. Quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo não somos nós, mas é o Senhor, Deus. Eu tenho certeza que pessoas já foram tocadas nesta hora, Pai. Senhor, abençoa cada dizimista, abençoa cada ofertante, Senhor. Aqueles que não tiveram condições, que o Senhor possa abençoar e nunca deixar faltar, Pai, em nome de Jesus. Porque o Senhor é um Deus amoroso, um Deus que tem cuidado de nós. Pai, eu oro nesta hora pela vida do pastor Rogério, Pai, que ele venha ser tão somente um instrumento nas Tuas mãos, que ele venha ser um canal de bênção, Pai, e que todas as pessoas que estão ouvindo, que estão vendo essa ministração, Senhor, pessoas que ainda vão, Senhor, ser ministradas através dessa palavra, que possa ser abençoada, que possa ser cheia do Teu Espírito Santo, e que o Senhor possa trazer paz e alegria nos corações, através da Tua palavra, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Amém, amém, louvado seja Deus. Sou grato a Deus por mais essa oportunidade de trabalhar em prol do reino de Deus, né? Como eu sempre tenho dito, isso aqui é mais uma prestação de serviço ao Senhor, né? Não temos nada de melhor ou de diferente, a não ser o Espírito Santo que nos conduz a fazer esta obra, né? Quero, antes de começar a pregar, agradecer a todos que me parabenizaram ontem, né? Completei aí 41 anos de vida e até aqui nos ajudou o Senhor, né, igreja? Sou grato a Deus pela vida de cada um e eu sinto mesmo à distância o calor humano, um carinho, né? Um afeto das pessoas. Às vezes a gente até fala, meu Deus, né? Mas enfim, Deus tem nos abençoado. Eu sou grato a Deus por cada um de vocês. Eu fiquei emocionado com o depoimento que o pastor Daniel deixou lá no Face. Pastor Daniel, você é uma bênção. Deus te abençoe. Eu fico feliz de fazer parte desse ministério. Amém, igreja? Para cada um que tirou um tempinho ali para mandar uma lembrança, que Deus seja na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos para o que Deus nos chamou nesta noite, a pregação da Tua Santa Palavra, né? Eu quero dar satisfação para os irmãos aqui, de vez em quando me dá umas tosse, mas não é Covid não, tá? É uma tosse alérgica, irmãos. Isso é coisa de quem já foi servente de pedreiro na vida, né? Lixei tanto, como é que fala, massa corrida, tanto gesso. Lixei, pastor. Fase de exército, sabe? Fiquei desempregado, vamos fazer bico, vamos ser ajudante de pedreiro. E aí de lá para cá umas alergias, né? Mas faz parte, irmão. Vai relevando aí, que essa palavra possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Pastor, traz esse aí para mim, por favor. Isso, eu acho melhor. Um pouco mais alto. Obrigado, pastor. E a palavra que nós vamos ler está no livro de Atos, capítulo 2, versículos 36, 37 e 38, amém? Você que está em casa aí, se puder, abre sua Bíblia em nome de Jesus e vamos acompanhar o que Deus tem para tratar conosco em nome de Jesus. Atos capítulo 2, versículos 36, 37 e 38, que diz assim: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro:
arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém, povo de Deus? Pastor Júnior me convidou para estar ministrando a palavra de Deus hoje, no tema que já foi proposto, né? Não seremos mais os mesmos. E nós temos falado esses dias de arrependimento, né? Que Deus possa tratar conosco em relação a esse texto que está sendo lido. E eu quero participar vocês do que aconteceu aqui, né? Nós lemos aqui uma passagem bíblica onde Pedro, ele faz uma acusação gravíssima. Ele acusa uma multidão de ter matado Jesus, crucificado Jesus. E ele diz ainda que esse Jesus a quem eles mataram, ele não ficou morto, ele ressuscitou e Deus o fez Senhor e Cristo, está sentado à direita de Deus. Mostra que as pessoas ficaram apavoradas e desesperadas com aquilo e compungiram-se, se arrependeram muito e perguntaram aos apóstolos: o que faremos agora? E Pedro os aconselha. Para a gente entender melhor o que está acontecendo aqui, eu cito o começo do Atos capítulo 2, que fala da festa de Pentecostes. Uma festa que era comemorada por todos os judeus, né, de todas as partes. E existia naquele dia uma aglomeração muito grande de pessoas, mas nós sabemos também que já há uma semana existia uma aglomeração de servos de Deus orando e clamando a Deus ali no cenáculo, né? A Bíblia diz que depois que Jesus ressuscitou, mais ou menos 500 pessoas testemunharam que viram Jesus durante quase 40 dias aí, interagindo sobre a terra, né? Mas apenas 120 pessoas ficaram ali em oração no cenáculo. E justamente no dia da festa de Pentecostes, o Senhor mandou um vento forte, a Bíblia diz um vento impetuoso, que foi na verdade um vento terrível, um vento muito forte, que fazia barulho. E aquele vento espantou a todos, e quando todos olharam para os céus, começaram a enxergar uma chuva de fogo. E essa chuva de fogo, esse fogo, ele tinha o formato de uma língua, e descia sobre aquele cenáculo, sobre aquele lugar onde os crentes estavam reunidos orando e glorificando ao Senhor, intercedendo ao Senhor. Acontece, igreja, que quando esse fogo caiu sobre o cenáculo, se ouviu várias línguas, cada um glorificando a Deus numa língua diferente. E a multidão ficou pasmada com aquilo, ficou maravilhada com aquilo. E havia pessoas de vários idiomas ali naquele lugar, embora todos judeus, mas criados, nascidos em outras cidades, em outros lugares, como na Mesopotâmia, como na Judéia, na Capadócia, na Ásia, na Frígia, no Egito, enfim, tinha cretenses, tinha árabes, enfim, igreja. Mas cada um naquela multidão ouvia os crentes glorificando a Deus na sua própria língua. Eles ficaram maravilhados com aquilo, pastor. Eles falaram: o que está acontecendo? Meu Deus! Ficaram com muito medo. Mas alguns, zombando, disseram: eles estão cheios de mosto. Eles estão bêbados. Estão bêbados, pastor. Pedro, como quem conhecendo o pensamento daqueles homens, na verdade revelado pelo Espírito Santo, Pedro se põe a falar no meio de todos e grita em voz alta: ei, todos vocês, prestem atenção em mim. Eu quero dizer para vocês que aqui não tem ninguém bêbado, e ninguém aqui é dado ao vinho, até porque são 9 horas da manhã. O que está acontecendo aqui, na verdade, é o cumprimento da profecia
de Joel, que diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Essa profecia se cumpriu. E digo mais, quem mandou esse fogo, essa chuva de fogo que vocês viram, e quem está agindo para que esse Espírito Santo desça sobre nós, foi Jesus, o mesmo Jesus a quem vós crucificastes, o Jesus que vocês mataram, o Jesus que vocês levaram para a cruz. E Pedro continua dizendo, esse mesmo Jesus que vocês mataram, foi profetizado acerca dele por Davi, pelo rei Davi. E o rei Davi era alguém a qual os judeus veneravam, admiravam muito. O maior rei de todos os tempos, podemos dizer assim. E Pedro começou a falar assim, olha, o rei Davi, a qual vocês veneram e admiram, o rei Davi profetizou sobre esse Jesus. E eu quero dizer uma coisa para vocês, Davi, ele morreu, e a sua sepultura está entre nós até o dia de hoje. Os seus restos mortais estão na terra até o dia de hoje. Mas esse Jesus, a quem Davi profetizou, e que vocês levaram para a cruz, esse Jesus ressuscitou. E Deus o colocou no lugar à direita dele, à direita do seu trono. E lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu, na terra, embaixo da terra. Pedro falou, esse Jesus a quem vocês mataram, ao que vocês levaram para a cruz, ao que vocês concordaram e praticamente empurraram aquela situação, esse Jesus foi glorificado por Deus e está numa posição de juiz agora lá em cima. Imagina como é que eles receberam essa palavra, pastor. Imagina como eles receberam aquela palavra. E a Bíblia diz que Pedro falou, saiba pois com certeza. Ou seja, eu sei o que eu estou falando com absoluta certeza. Toda a casa de Israel, todos vocês que estão aqui aglomerados, religiosos, pensando que estão agradando a Deus, prestando a Ele o culto da forma que vocês acham que é certo, ofertando da forma que vocês acham que é certo, dizimando às vezes o tempero, o cominho, achando que acha que isso somente vai agradar a Deus. Eu quero dizer para vocês, vocês crucificaram Jesus, o Filho de Deus. E Ele provou que era o Filho de Deus, fazendo prodígios, milagres no meio de vocês, na frente de vocês. Quantas pessoas Jesus curou na frente de vocês? Quantas pessoas Jesus ressuscitou na frente de vocês? Que prova mais vocês precisavam para entender que Ele era o Filho de Deus, o Messias tão sonhado, tão esperado? De que prova mais vocês precisavam para entender que Jesus era o Filho de Deus? Quantas vezes vocês ouviram Jesus falar do reino de Deus como alguém que conhecia com excelência, com riqueza de detalhes? Aonde vocês viram tamanha sabedoria? Ei! Vocês mataram o Filho de Deus. Ao ouvir essa palavra, meu irmão, ao ouvir essa palavra, um grande peso veio sobre eles. E eles disseram no versículo 37, ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, varões e irmãos? Essa palavra compungiram-se quer dizer que eles se arrependeram profundamente e que imediatamente perguntaram aos discípulos, o que nós podemos fazer?
para mudar, para reverter, para reparar esta situação. E Pedro os aconselha: arrependei-vos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram. E eu quero dizer para vocês nesta noite, diante de tudo isso que eu já citei, que o arrependimento verdadeiro, puro e sincero, ele começa com o reconhecimento da culpa. Ouvindo eles isso, compungiram-se, se arrependeram profundamente. Admitiram a culpa. Talvez alguém no meio da multidão pudesse gritar e dizer assim: ei, eu não concordei com o que eles estavam gritando, eu só estava lá para ver o que estava acontecendo. Talvez outro dissesse: ei, eu gritei na hora que falaram, na hora que foi dada a opção entre Barrabás e Jesus, eu gritei Jesus, mas ninguém ouviu. Ó, meu irmão, para Deus não se mente. E Pedro estava tão cheio do Espírito Santo ali, tão cheio do Espírito Santo, que Pedro pôde revelar o pensamento daquelas pessoas. Você imagina se alguém se levantasse tentando se defender? Portanto, eu te digo com certeza nesta noite, que o arrependimento sincero, ele começa admitindo a culpa. O que tem de crente hoje em dia que não admite a culpa? Vou pedir perdão do quê? Faço nada de errado, não bebo, não fumo, né? Não mato, não, né? Vou pedir perdão por quê? Eu não devo nada para Deus. Mas aquele homem que pensa desta forma, a mulher que pensa dessa forma, é um miserável, cego e nu. Porque até a pessoa mais cristã, mais religiosa na face da terra, essa pessoa tem pecados. A Bíblia diz que as nossas boas obras são como trapos de imundícia. Você tem noção do que é trapo de imundícia? Para você ter uma ideia, o trapo de imundícia é o nome que era dado para retalhos de pano que era usado para mulheres em período de menstruação, né? Então hoje em dia existe lá um absorvente, né, e tal, não precisa entrar em detalhes, mas naquele tempo se usava esses retalhos de pano que saíam, né, evidentemente com sangue, e era o nome que era dado àquilo era retalho de imundícia. Você imagina que essa palavra está escrita na Bíblia, que as boas obras do ser humano são para Deus como isso. Nós não temos nada em nós que pague, que alcance a graça e o sacrifício de Jesus. Nós não merecemos o favor de Deus. E nós todos somos culpados, e como está escrito na Bíblia, todos pecaram e separados, destituídos estão da glória de Deus. Ai de nós se não fosse a graça, meu irmão. Portanto, em nome de Jesus, assuma a culpa. É o primeiro passo para poder se arrepender com verdade. Porque para Deus não tem como mentir, meu irmão. Deus enxergou Jonas no ventre da baleia, nas profundezas do mar. Não há como se esconder dos olhos de Deus. Ele sonda os nossos corações, Ele sonda os nossos pensamentos. E a Bíblia diz nos Salmos que ainda a palavra não chegou à boca e tu já conhece.
Se você, meu irmão, está vindo para a igreja, se você até desceu as águas, mas você não se arrependeu, se você continua praticando as mesmas coisas, e quando se sente culpado, alguém fala alguma coisa, um pastor prega alguma coisa, você, em vez de ouvir, você se defende de alguma forma, então você não se arrependeu de verdade. Uma pessoa que se arrependeu de verdade, ela não tenta se defender. Ela não tenta desmentir. Uma pessoa que se arrependeu de verdade, ela não tenta transferir a culpa. A mulher que tu me deste, lembra? Aí a mulher que tu me deste diz, a serpente. Deus não quer ouvir desculpa, meu irmão. Deus quer ouvir, Senhor, realmente eu errei. O Senhor falou para eu não comer o fruto da árvore que estava no centro do jardim, mas mesmo assim eu comi. Me perdoa, Senhor. Essa seria a atitude correta. Quem sabe, se Adão e Eva tivessem agido dessa forma, as coisas não poderiam ter sido diferentes. Mas eles transferiram a culpa um para o outro. Quem se arrepende de verdade, meu irmão, não tenta justificar o seu erro. Eu fiquei com tanta vontade, o fruto era tão bonito. Meu irmão, não tenta justificar o seu erro. Se você se arrependeu com verdade, não adianta justificar. Não adiantava aquelas pessoas que estavam ouvindo as palavras de Pedro gritar de lá de baixo e falar: Pedro, a culpa foi do meu pai que mandou eu gritar também. Pedro, sabe o que aconteceu aquele dia? Pedro nem sabia o que estava acontecendo, eu só entrei no meio da multidão e segui o fluxo. Não era isso que Pedro queria ouvir naquele momento. Pedro cheio de Deus, Pedro cheio do Espírito Santo, ele estava ali representando o próprio Deus. Não era isso que Pedro queria ouvir naquele momento. Pedro não queria ouvir uma justificativa, Pedro não queria ouvir a pessoa se defendendo, Pedro não queria ouvir alguém transferindo a culpa para outra pessoa. O que Pedro queria ouvir é: o que devemos fazer para reparar o erro? O que Pedro queria ouvir é: nós realmente fizemos o que você falou. Como podemos fazer para alcançar o perdão neste momento? Arrependimento verdadeiro, igreja. Arrependimento sincero. Ele vem acompanhado, primeiramente, de assumir a culpa. Porque se eu não me achar culpado, eu não vou pedir perdão. Se eu não me sentir culpado, eu não vou pedir perdão. Pedir perdão por quê? Se eu não devo nada. Mas diante de Deus, meu irmão, nós devemos. E digo isso com certeza, como Pedro citou aqui no seu sermão. Então eles perguntaram: o que faremos para reparar o erro? E eu quero dizer para você, meu irmão, que quem se arrepende está disposto a reparar o erro. Quem se arrepende está disposto a reparar o erro. Não importa o que venha custar, ele está disposto a reparar o erro. Ao contrário do remorso. Como é que o remorso age no momento em que entende que errou? O remorso não vê outra solução a não ser a autopunição. A autoflagelação. A pessoa que sente remorso, ela se entristece, ela se deprime, ela se esmurra, ela se autoflagela, algumas delas até se suicidam, achando que isso vai resolver alguma coisa. Ela comete um monte de atitudes que são improdutivas, não vão servir para nada. Que é o caso de Judas Iscariotes. O que seria de Judas Iscariotes
se ele tivesse olhado para Jesus e falado: Jesus, me perdoa. Jesus, eu te entreguei por 30 moedas de prata. Meu coração se encheu de ganância. Eu errei, Jesus. Me perdoa. Meu irmão, eu tenho certeza que Jesus o perdoaria. Eu tenho certeza. Mas Judas não se arrependeu. Judas sentiu remorso. O remorso, ele deixa a pessoa deprimida. O remorso deixa a pessoa infeliz. Ela não quer reparar o erro, ela quer sofrer pelo erro que ela cometeu. E aí isso não vai produzir nada a não ser destruição e abismo para aquela pessoa. A ponto dela perder a salvação. A ponto dela perder amizades. A ponto dela desistir de viver. Remorso é diferente de arrependimento, igreja. Arrependimento, a pessoa que se arrepende, ela está disposta a reparar o erro, custe o que custar. Tenho certeza que você está me entendendo, aí de onde você está. Quem se arrepende, meu irmão, ele pede perdão sincero. E o perdão sincero alivia o peso da culpa. Olha só o benefício do arrependimento. Porque uma coisa é eu pedir um perdão sincero, porque Deus, ele está vendo todas as coisas. Outra coisa é eu falar: desculpa aí. Se quiser desculpar também, né? Mas o arrependimento sincero, ele nos incomoda, ele nos toca. E ele nos induz a reparar o erro. E o reparo do erro começa num pedido sincero de perdão, de desculpas. Senhor, eu me arrependo. Como o filho pródigo fez: Pai, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. Eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Olha a diferença, meu irmão. Já pensou se o filho pródigo tivesse chegado até o pai dele e falado assim: ah, pai, não deu nada certo, mas a culpa é sua. O senhor não me ensinou a administrar o dinheiro. Como é que eu ia administrar bem o dinheiro se o senhor não me ensinou a administrar o dinheiro? Mas espera aí, filho, você me pediu a herança, eu estando vivo, eu nem morri ainda, você quer herança, beleza, não tem problema. Te dei a sua parte na herança. Você pega e estoura tudo com gandaia, com bagunça, com bebida, com mulherada, com coisas inúteis, com coisas fúteis. Quando você perde tudo, você vem me culpar por não ter ensinado você a administrar o dinheiro. Que é isso, filho? Não é isso que o pai quer ouvir de você, meu irmão. O pai quer ouvir: eu me arrependo, Senhor. Pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Mas faz-me como um dos teus trabalhadores. Me aceita de volta, nem que seja como escravo. Humildade, meu irmão. Humildade. Humildade, sinceridade, reconhecimento. Um pedido sincero de perdão, ele lava a alma, meu irmão. Um pedido sincero de perdão, ele tira um peso das nossas costas, sabe, um peso, quando você se sente agoniado, angustiado, quando você deita no travesseiro e não consegue dormir, sabe, quando qualquer coisa te leva a sua mente a pensar naquele erro que você cometeu, sabe, aquilo é o próprio Espírito Santo chacoalhando você, dizendo: meu irmão, assume, vai lá, reconhece, vai lá, se arrependa, peça perdão. A melhor coisa que o ser humano pode fazer, meu irmão, no momento em que errou, é reconhecer o seu erro e é pedir perdão pelo seu erro.
é tentar reparar o seu erro. E ele continua dizendo, disse-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus, para quê? Para perdão dos seus pecados, e recebereis o dom do Espírito. Ou seja, o perdão vai lavar a alma de vocês, e depois de limpa, vocês receberão o dom do Espírito Santo. Meu Deus! A Bíblia não está dizendo recebereis alguns reais em troca, recebereis alguns bens materiais em troca, recebereis vestes. Não, a Bíblia está dizendo recebereis o dom do Espírito Santo. Quem se arrepende alcança misericórdia, meu irmão. Quem se arrepende, ele ainda recebe o dom do Espírito Santo. Ele recebe o perdão dos seus pecados. Às vezes, meu irmão, ele não evita, aliás, às vezes não sempre. Porque todo erro ele tem uma consequência, né? Toda ação tem uma reação. Então, talvez você não consiga evitar a consequência do seu erro, né? Um preso, por exemplo, que se arrependeu de ter matado alguém, de ter roubado alguém, se esse preso se arrependeu com sinceridade, ele vai continuar preso cumprindo a pena pelo ato que ele cometeu. Isso é a consequência do seu erro. Porém, o perdão de Deus ele alcançou. Amém, igreja? Agora, com essa decisão de arrependimento, ele consegue evitar a retaliação, o peso da mão de Deus, a vingança de Deus. E para quem pensa que Deus não se vinga, está escrito na Bíblia: minha é a vingança, do Senhor é a vingança. Os nossos atos, meu irmão, ele às vezes parece impune à vista das pessoas, mas nada passa impune aos olhos de Deus. E até uma mínima ação que eu cometo é como uma semente plantada na terra. E o fruto dela pode ser doce ou amargo. Amém? Quem se arrepende, meu irmão? Quem se arrepende, recebe perdão dos seus pecados. E no versículo 39, que chamou a atenção aqui também, que eles disseram, versículo 38, e disse-lhes Pedro, meu irmão, quem se arrepende, para ouvir conselho. E disse-lhe Pedro falou, e ninguém saiu, todo mundo ouviu, e ouviu com atenção. Senhor, ô Pedro, vocês aí em cima, o que nós podemos fazer para reparar o nosso erro? E a Bíblia diz, disse-lhes Pedro os aconselhou. Tem pessoa, meu irmão, que é tão orgulhosa, que ela diz assim, eu não estou nem aí. Tem pessoa que é tão orgulhosa que fala assim, eu faria de novo. Mexeu comigo porque quis. Tem pessoa tão orgulhosa que não dá o braço a torcer. E eu falo isso às vezes sendo uma pessoa orgulhosa. Eu cometi erros por orgulho. Erros que eu me arrependo até o dia de hoje. Eu deixei de falar com pessoas por orgulho. Pessoas próximas, queridas, enfim. Me fez lembrar de uma vez que surgiu um boato que eu queria processar meu pai, porque
Meu pai tinha ficado com a casa quando eles se separaram da minha mãe, e eu queria reaver isso na justiça. Uma conversa maluca que eu não sei de onde surgiu, porque eu nunca tive interesse no que é do meu pai. Graças a Deus, Deus sempre me deu o que é meu, enfim, o que eu conquistei na vida, pela graça e misericórdia de Deus. Foi com esforço, foi com dedicação. Mas surgiu um papo desse entre a minha família e a minha avózinha que eu amava tanto, minha avózinha ficou meio chateada comigo. E eu entrei na casa dela na maior inocência e ela estava no fogão ali preparando um alimento ali, um almoço. E eu falei, benção, avó. E ela me olhou com a cara de desprezo, sabe? Ela me olhou com a cara de desprezo porque ela acreditou naquele boato. Ela achou que realmente eu estava com a intenção ruim contra o meu próprio pai. Aquele olhar de desprezo da minha avó me magoou tanto que eu passei a ignorar minha avó. A pessoa que eu amava tanto de coração. A pessoa que é a melhor pessoa que eu conheci na face da terra. Um coração imenso que tirava da boca dela para dar para os outros. E eu consegui, por orgulho, virar as costas para minha avó. E não foi por um dia ou dois, foi bastante tempo. Depois, quando eu caí em mim, que eu vi que eu só estava prejudicando a mim mesmo, que eu fiz as pazes com a minha avó, em pouco tempo, ela veio a falecer. E o meu orgulho cruel comigo mesmo fez eu perder um tempo precioso com uma pessoa tão amável que era minha avózinha. Que Deus o tenha, né, em bom lugar. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que o orgulho, ele tira de nós uma parte, uma fatia. O orgulho é como o ódio, né? Um copo de veneno que nós tomamos esperando que a outra pessoa morra. E na verdade quem está morrendo somos nós. Quem está adoecendo somos nós. Meu irmão, em nome de Jesus, se você tem orgulho, se você não está falando com seu irmão, com seu pai, com a sua mãe, dentro da sua própria casa, se você está aí querendo fazer as malas para ir embora de casa com orgulho porque a sua esposa fez alguma coisa, os seus filhos fizeram alguma coisa, em nome de Jesus, meu irmão, não perca um tempo precioso da sua vida. Reconheça o seu erro e faça as pazes em nome de Jesus. Amém? O orgulho não vai te levar a lugar nenhum, é uma atitude improdutiva que não vai te levar para lugar nenhum. Amém? Quem se arrepende, escuta o conselho. E qual foi o conselho de Pedro? Querem reparar o seu erro? Então se batizem em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados. E a Bíblia diz que nesse mesmo dia, mais de 3.000 almas ouviram e obedeceram o conselho de Pedro. Se eles não tivessem se arrependido, eles não teriam ouvido e seguido o conselho de Pedro. Porque quem não se arrepende, não está disposto a reparar o erro. E Pedro naquela hora disse, querem reparar o erro de vocês? Então reconheçam, se arrependam, se batizem, e assim vocês serão perdoados do erro que vocês cometeram. E digo mais, ainda receberão o dom do Espírito Santo. Como é maravilhoso se arrepender de coração, igreja. Como é bom se arrepender com verdade. Sabe, tem pessoas que na verdade estão na igreja há muitos anos e não conseguiram largar um vício. Não conseguiram largar a prática do sexo ilícito. Não conseguiram largar a prática homossexual. Não conseguiram largar a bebida, a droga, o sexo fora do casamento. Não conseguiram largar a ignorância.
não conseguiram largar a estupidez. Será que essas pessoas se converteram? Ou essas pessoas apenas sentem remorso? Se entristecem. E no outro dia cometem tudo de novo, porque não fez efeito nenhum. O efeito de um arrependimento sincero na vida do ser humano, ele transforma a vida desse ser humano. E a pessoa que antes cometia o que era mal aos olhos do Senhor, ela vai se esforçar. E aquilo vai doer, mas ela vai suportar a dor, porque ela quer reparar o seu erro. E aquilo torna ela muito mais forte, ela vai lutar contra aquele mal. E lutando contra aquele mal, ela vai receber a ajuda do Espírito Santo. É preciso se arrepender com verdade, igreja. Aleluias. Quem se arrepende, igreja, muda de comportamento e ele toma essa atitude imediatamente. A Bíblia não diz que quando Pedro falou essas palavras, quando eles perguntaram para Pedro o que nós podemos fazer para reparar o erro, e Pedro os aconselhou, se batizem. A Bíblia não diz que eles foram embora, né, e voltaram outro dia, né, mandaram uma mensagem no WhatsApp, uma lembrança. A Bíblia não diz nada disso. A Bíblia diz que naquele mesmo dia, mais de 3.000 almas se arrependeram, se batizaram e receberam o dom do Espírito Santo. Naquela mesma hora. Então, meu irmão, se você se arrependeu de verdade, eu não estou jogando isso para ninguém, eu estou falando que o Espírito Santo de Deus está tocando em meu coração. Se você ainda não conseguiu abandonar a prática dos atos que vão na contramão de Deus, então é porque talvez você não tenha se arrependido com verdade. E o meu convite nessa noite para a sua vida é: se arrependa. Porque ainda há tempo, a porta da graça ainda está aberta. Mas um dia ela há de se fechar. E aqueles que não se arrependeram com verdade, eles vão dizer, olhando para o céu: mas Senhor, em Teu nome expulsamos demônios. Senhor, em Teu nome falamos em línguas. Em Teu nome fizemos doações de alimentos. Em Teu nome visitamos órfãos. Em Teu nome fizemos tantas coisas. Mas Jesus, conhecendo que eles não se arrependeram de verdade, vai olhar para eles e dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É triste, igreja, mas é a realidade. E versículo 39, já estamos encerrando. Diz assim: porque a promessa de Deus diz respeito a vós. Ou seja, o fato de vocês terem apoiado, induzido a crucificação de Jesus, o fato de vocês terem culpa na morte de Jesus, isso não quer dizer que vocês estão condenados ao inferno. Amém? Isso não quer dizer que vocês estão condenados à morte. Se arrependam, porque a promessa diz respeito a vocês. Olha a infinita graça de Deus aparecendo no sermão de Pedro. Porque a promessa diz respeito a vós. Meu irmão, quem se arrepende, volta a fazer parte da promessa. Isso é maravilhoso. Quem se arrepende, volta a fazer parte da promessa. Se em algum momento você pecou, meu irmão, e você deixou de fazer parte da promessa, ei, se arrependa enquanto é tempo, porque você faz parte da promessa. Você tem a marca da promessa, meu irmão. Não abra mão disso. Tem pessoas que falam: não mereço. Ah, por isso que eu peco mesmo, eu não mereço. Quando você fala eu não mereço, você está diminuindo o sacrifício de Jesus na cruz. Porque está escrito
que Ele morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você está jogando a culpa para Deus, só que a culpa é sua. É mais fácil dizer eu não quero, do que dizer eu não mereço. É como se você estivesse dizendo, Jesus não vai me aceitar. O sacrifício dele não foi suficiente para me salvar. Ô meu irmão, merecer ninguém merece. É pela graça. Pela graça sois salvos. É pela graça. Eu não mereço e ninguém merece. Ninguém merece. Se você não conseguiu tomar a atitude de se arrepender com verdade, a culpa não está em Deus, está em você. Quem se arrepende, meu irmão, ele volta a fazer parte da família. Quem se arrepende, ele volta a fazer parte do hall de amigos. Quem se arrepende, volta a fazer parte da congregação. Quem se arrepende, volta a fazer parte da promessa. Herdeiros da promessa. Aleluias, louvado seja Deus. Pedro ainda continua dizendo, porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos. Quem se arrepende alcança a promessa para si e para a sua geração. É importante isso para você ou não é? Ver os seus filhos fazendo parte da promessa. É importante isso para você ou não é? Porque às vezes, irmãos, talvez se der um tapa na minha cara, eu não sinto tanto como se der um tapa na cara de um filho. Pelos meus filhos eu faço coisa que normalmente não faria por mim. Então, se o meu arrependimento sincero me faz alcançar a promessa para a minha geração, para os meus filhos, meu irmão, eu tenho que valorizar mais o arrependimento. Eu tenho que me arrepender ainda hoje, eu não posso deixar para amanhã. Eu preciso me arrepender ainda hoje, eu preciso decidir e dizer eu não vou mais fazer e praticar aquilo que é mal. Eu não vou mais continuar na prática do mal, colocando a culpa no que é mais forte do que eu. Não! Você é mais forte, você é que manda, você que está no comando. É você que está no comando, meu irmão. E se você decidir falar, não vou fazer mais, você vai conseguir. Mas é preciso se arrepender do que você fazia de mal. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, a partir da parte B, está dizendo assim, ó. Eu sou um Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Ou seja, o meu arrependimento evita que Deus visite a minha maldade nos meus filhos até a 3ª e 4ª geração. É importante se arrepender ou não é, meu irmão? Você precisa se arrepender ainda hoje, em nome de Jesus. Você precisa voltar a fazer parte da promessa, em nome de Jesus. Você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa voltar ao seu hall de amigos, à sua família. Você precisa dar um abraço na sua vozinha, no seu paizinho, na sua esposa, nos seus filhos. Você precisa fazer as pazes com seu patrão, com seu funcionário. Você precisa fazer as pazes com seu irmão, em nome de Jesus. E acredite, você estará fazendo bem para você mesmo. Amém? E para encerrar, eu quero dizer que quem se arrepende é curado da doença da alma. A doença da alma é uma das piores doenças que o ser humano pode ter, né? Eu ia falar uma palavra aqui, mas me fugiu.
Porque a doença da alma, ela tira o prazer de viver do ser humano. A doença da alma, ela traz ódio, ela traz tristeza, rancor, ela traz maldade, malícia, ela faz a pessoa maquinar o mal, ela faz a pessoa perder o desejo pelo que é bom. A doença da alma, ela leva o ser humano a regredir de um abismo para o outro. A doença da alma, ela judia do ser humano. Ela faz você se tornar uma pessoa insensível. A doença da alma, ela adormece o seu coração, de forma que nada mais 10 mil pessoas morreram de Covid-19. Morreu porque tinha que morrer, né? Sabe aquela pessoa fria que não é a pessoa doente da alma? Porque a pessoa que se arrependeu de coração, essa pessoa é curada da alma. E a cura da alma deixa você igual o pastor Daniel, beijoqueiro, alegre, aquela alegria que contagia, que abraça todo mundo, que recebe todo mundo bem. Alegria é a saúde da alma, meu irmão. E não dá para ser alegre se você não se permitiu se arrepender. Não dá para ser alegre. A sua vida vai parar no dia em que você decidiu não se arrepender. E mesmo que você viva mais 20, 30 anos para frente, a sua vida vai estar parada naquele ponto de 30 anos atrás, porque você não se arrependeu, porque você transferiu a culpa, porque você não admitiu o seu erro. Portanto, nesta noite, a palavra de Deus para minha e para a sua vida é essa a palavra de Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e depois recebam o dom do Espírito Santo, porque a promessa diz respeito a vós e aos vossos filhos. E mais, a todos quanto o Senhor nosso Deus vier chamar. Amém? Que Deus possa ter te abençoado com essa palavra, meu irmão. Espero que esta palavra sirva para que você tome a decisão urgente de se arrepender com arrependimento sincero. Amém? Que Deus possa te abençoar. Algum recado, alguma coisa? Sábado, às 16 horas, culto online. Amém? Então, acompanhe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé quem está aqui nessa noite. Já quero dar a bênção apostólica. Você aí que está em casa, receba a bênção apostólica em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça e a virtude do Espírito Santo esteja com cada lar, com cada pai de família, cada mãe de família, cada criança, cada servo de Deus que nos assistiu, não só hoje, mas para todo sempre, em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Fique em paz. Graças a Deus.